Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 23 de março. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Pelo menos 5 projetos e 2 propostas de emenda à Constituição estão na pauta do plenário esta semana, mas um assunto em particular domina as atenções. Quem tem as informações é a repórter Carla Benevides, que está ao vivo no Túnel do Tempo do Senado. Bom dia, Carla. Bom dia, André. A reforma política continua na pauta do plenário essa semana. Os senadores devem votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que proíbe as coligações partidárias nas eleições proporcionais, aquelas para deputados e vereadores. Também está na pauta a PEC que prevê a desincompatibilização dos cargos de presidente da República, governadores e prefeitos que forem candidatos à reeleição. Essa proposta ainda não tem acordo e alguns senadores cogitam a possibilidade de votar primeiro a proposta que prevê o fim da reeleição. Se ela for aprovada, a PEC da desincompatibilização perderia o efeito. Outra PEC que também pode entrar na pauta dessa semana e que também não tem acordo é a que prevê o financiamento público exclusivo nas campanhas eleitorais. Mas antes de votar essa matéria, os senadores vão realizar uma sessão temática sobre o assunto. A sessão está marcada para terça-feira, 11 horas da manhã. André. Obrigado, Carla. E logo mais às 11 horas, uma sessão especial no plenário do Senado vai comemorar o Dia Nacional do Demolei. A Ordem Demolei é uma organização apoiada pela maçonaria e dedicada à formação social e espiritual de jovens entre 12 e 21 anos. O Brasil ganhou um novo conjunto de leis para facilitar o andamento de processos na Justiça. É o Código de Processo Civil. A discussão foi iniciada há 6 anos no Senado e envolveu o trabalho de juristas, parlamentares e milhares de brasileiros. O Código orienta os juízes sobre como conduzir as ações civis. São casos que estão no dia a dia das pessoas. Problemas como a operadora de telefonia, pagamento de pensão alimentícia, herança. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil acumula quase 100 milhões de processos. Muitos deles estão atrasados. Na cerimônia de sanção do CPC, a presidente Dilma Rousseff disse que um dos objetivos da nova lei é tornar mais ágil a tramitação nos tribunais. Justiça boa é a justiça rápida e efetiva. A justiça perde parte de seu sentido e essência quando é apressada ou negligente com amplo direito de defesa, assim como quando é demorada e não produz os efeitos desejados. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em março de 2016. Ele tem mais de 1.000 artigos. É mais enxuto que o atual, em vigor desde 1973, mas traz uma série de inovações. Para acelerar os julgamentos, o texto permite aplicar a mesma decisão a ações semelhantes em instâncias inferiores. Os juízes e tribunais são obrigados a respeitar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O magistrado pode arquivar de imediato pedidos que contrariem a jurisprudência. O juiz e as partes podem entrar em acordo para alterar a tramitação do processo, se isso facilitar o julgamento final. Centros de mediação e conciliação devem incentivar a solução dos conflitos. Para o relator do Código na Câmara, a medida pode reduzir o tempo de duração dos processos. O cidadão que tem um conflito, o primeiro passo, antes que ele vá para o judiciário, será a busca da mediação e da conciliação. E para isso o Brasil terá que construir um corpo de mediadores e conciliadores profissionalizados, bem formados, porque as boas experiências no Brasil dão conta que de 100% das tentativas de mediação e de conciliação, mais de 80% dão resultados positivos. Pelo novo código, a contagem dos prazos agora é feita em dias úteis e fica suspensa por 1 mês durante as férias de fim de ano. O código também regulamenta a atuação do amicus curiae. São profissionais de outras áreas que podem colaborar em causas consideradas complexas. Para evitar a proliferação de recursos, o texto extingue alguns e prevê pagamento em dinheiro para quem tiver recursos rejeitados.
Contra manobras jurídicas, o CPC estabelece multa para ações protelatórias. Não é possível que a ampla defesa, por exemplo, possa justificar algo que nós encontramos por amostragem, em que um processo em primeiro grau de jurisdição foi desafiado por 25 recursos. Não há justiça no mundo que possa ser prestada no prazo razoável, o juiz de primeiro grau tendo que aguardar 25 recursos para definir a questão final. Divórcio, guarda de filhos, pensão e casos de paternidade vão tramitar mais rápido. Quem deve pensão ainda pode ser preso, mas separado de outros detentos. Quem for condenado a pagar indenização e desobedecer a sentença pode ter o nome negativado em um cadastro de devedores. Os juízes têm que seguir a ordem cronológica para julgar os processos. São mantidas as prioridades para idosos e pessoas com doenças graves. O relator do Código no Senado disse que as mudanças melhoram a relação entre a justiça e o cidadão. De nada adianta assegurar, por exemplo, o direito a uma pensão ao esforçado trabalhador brasileiro que viu sua capacidade laboral interrompida por um acidente, se a concretização desse direito tiver de enfrentar o caminho penoso de um processo civil moroso e manchado por traços ditatoriais. A presidente Dilma Rousseff vetou 6 pontos do Código. Entre eles, um artigo autorizava o Ministério Público a assumir uma ação individual e transformá-la em coletiva. O Ministério Público pegaria carona na minha ação. Eu gastei dinheiro com advogado, tudo, e o Poder Público vai acabar se assenhoreando da minha ação. A ideia é, o Ministério Público pode propor outra ação, não tem problema, minha ação ficaria suspensa, tem tratamento específico disso na legislação. Os vetos trancam a pauta do Congresso a partir de 17 de abril. Para o ministro da Justiça, as alterações não mudam a essência do novo Código. As principais inovações foram rigorosamente mantidas. Então, portanto, são vetos técnicos que não desnaturam em nada o projeto, que creio é profundamente transformador. Passamos a ter uma legislação processual civil mais adequada ao momento histórico que nós vivemos. O debate sobre o novo Código de Processo Civil começou no Senado em 2009. O então presidente da Casa, senador José Sarney, criou uma comissão de juristas para elaborar uma proposta. O grupo, coordenado pelo ministro Luiz Fux, fez 100 audiências públicas e recebeu mais de 80 mil e-mails com sugestões da sociedade. 80% das sugestões foram acolhidas. É um código da sociedade brasileira. Nós ouvimos todos os segmentos e contemplamos todas as suas justas e plausíveis reivindicações. Também coube ao Senado começar a divulgação do novo código. Apenas 5 horas após a sanção, a gráfica do Senado Federal já imprimiu em formato de livro, disponibilizando aos interessados da livraria do Senado. Essa agilidade foi possível graças ao processo de digitalização da gráfica do Senado, autorizada pela mesa no biênio passado, e também graças ao empenho, principalmente, dos servidores desta casa. A primeira impressão de 2.000 livros já está esgotada. A gráfica do Senado prepara mais 20 mil exemplares e também uma versão em braille para leitores cegos e um livro digital. A partir do momento que o Congresso Nacional aprova um novo texto de um Código de Processo Civil que tramitou durante vários anos nas duas casas legislativas, ele é transformado em lei. Imediatamente após a sua sanção, o Senado, por meio da sua gráfica, lança já essa publicação em braille, antecipando as editoras que com certeza irão lançar. É uma agenda positiva para o Senado. E a experiência pode servir para outras publicações. Código do Consumidor, que está com uma comissão trabalhando em cima, né? Código de Processo Penal, a gente já trabalha junto com a comissão para que a gente tenha essa oportunidade outras vezes também. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realiza audiência daqui a pouco, às 9 horas. Serão debatidas as políticas públicas para pessoas autistas. A escolha do tema foi motivada pelo Dia Mundial do Autismo, que ocorrerá no dia 2 de abril. A audiência será interativa. Os interessados podem participar por meio do portal e-Cidadania.
senado.leg.br/e-cidadania e também através do Alô Senado 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Veja agora outros destaques das comissões do Senado nesta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Depois de uma semana de intensos debates com a presença de especialistas, ministros e representantes de povos indígenas e quilombolas, é hora das comissões votarem o marco regulatório da biodiversidade. A Comissão de Agricultura já aprovou a proposta e agora, nessa terça, é a vez dos senadores da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Ciência e Tecnologia. A proposta regulamenta o uso de conhecimentos tradicionais sobre plantas e animais nativos na criação de novos produtos. A proposta tem o apoio do setor empresarial e de entidades de pesquisa, mas indígenas, ambientalistas e comunidades tradicionais pedem mudanças no texto, em especial para garantir a distribuição dos ganhos com a exploração do seu conhecimento. Também amanhã a Comissão de Assuntos Econômicos recebe o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que vai dar continuidade ao ciclo de debates sobre a crise econômica que começou na última semana com a vinda do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Tombini deve falar sobre a expectativa de inflação em 12 meses de 7,9%, bem acima do teto da meta, que é de 6,5%. O Banco Central atribui o aumento dos preços à alta do dólar e ao reajuste de preços administrados como energia elétrica e combustíveis. E duas comissões vão receber ministros para apresentar suas metas para os próximos anos. A Comissão de Relações Exteriores ouve o ministro Mauro Vieira na terça e a de Desenvolvimento Regional e Turismo, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, na quarta-feira. E na quinta, a Comissão de Relações Exteriores volta a se reunir para votar duas indicações para embaixadores que devem representar o Brasil na Jordânia e nos Estados Unidos. André. Obrigado, Roberto. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.